Boa tarde, mulheres edificantes. Hoje é sexta-feira, hoje é dia de fechar esse conteúdo, fechar aí essa semana que estamos falando sobre o quê? As dores, né, que moldam a nossa identidade, mas também aprendendo a como superar cada uma delas. E quem lembra, na segunda-feira nós falamos sobre abandono. Nós falamos que o abandono ele não é só físico, o abandono ele é principalmente emocional. Às vezes você foi criada em um lar onde os seus pais estavam ali, mas não estavam conectados emocionalmente, você não era ouvida, você não era abraçada, você não se sentia pertencente. Então isso também é uma dor muito grande. Segundo dia, terça-feira, nós falamos sobre a injustiça. Muitas vezes carregamos culpas de uma decisão de um adulto. O adulto toma decisão, não é autorresponsável e sempre fala assim: eu fiz isso por sua causa, eu tive que ir embora trabalhar por sua causa. E você carrega uma culpa que você foi a razão daquilo tudo e muitas vezes não. Então a gente tem que entender que você é responsável por as suas escolhas. Uma criança não faz uma escolha. Então muitas vezes na vida adulta a gente carrega pesos da infância que são dolorosos porque fizeram acreditar que nós éramos culpados. Na quarta-feira falamos sobre José do Egito. José foi abandonado tanto fisicamente quanto emocionalmente. José foi injustiçado, tanto que falaram, deram falso testemunho dele, que é a esposa de Potifar. E também ele foi injustiçado porque foi vendido, foi esquecido na prisão. José passou por tudo que a gente tinha falado e ele foi traído. Então na quarta-feira nós falamos sobre tantos pontos anteriores como a traição também. José ele passou por tudo aquilo. E ontem, na quinta-feira, nós falamos sobre a comparação. Falamos sobre Saul e Davi, porque a comparação é você olhar para o que o outro tem e se sentir menor. Então a admiração, a inspiração é quando você olha para o outro e pensa o quê? Nossa, se ela conseguiu, eu também consigo. Mas quando você olha no quesito comparativo, você olha e se sente menor. E aí você simplesmente quer que talvez o outro perca. Por quê? Ali é uma raiz e uma porta aberta para entrar uma inveja. Então esses foram os nossos conteúdos dos outros dias. E hoje nós vamos falar sobre o peso, a dor de ser invisível. E eu quero saber aqui, quem já se sentiu invisível quando foi criança? Quando não foi ouvida? E você projeta isso para sua vida adulta. Porque muitas vezes nós não nos sentimos vistas e temos consequências, temos comportamentos com que carregamos essa dor desde a infância. Então, eu quero te pedir para compartilhar com alguma amiga, com quem você sentiu no coração, encaminha aí para 3, 5 pessoas. Vamos formar um exército de mulheres. E o algoritmo, ele entende que o quê? Quanto mais é compartilhado, curtido e comentado, ele entrega para outras mulheres. Então, vamos nos unir. Eu espero que você compartilhe, comente e você curta para que o algoritmo entregue para mais mulheres, tá bom? Então, hoje, a gente vai ler aqui Gênesis 16:13 e nós vamos falar sobre a história de Agar. Depois disso, Agar passou a chamar o Senhor, que lhe falava de Deus que me vê, pois disse: eu realmente vi aquele que me vê? Ela estava invisível para as pessoas, mas não para Deus. Vamos entender um pouquinho aqui da história de Agar antes da gente levar para as consequências dessa invisibilidade. Agar, ela foi a serva de Sara, que Sara teve a brilhante ideia, que não foi brilhante, foi fora da direção de Deus, que Deus falou para Abraão e Sara que iria dar um filho para eles, o filho da promessa, que contar as estrelas do céu, que ali iria ser a geração deles. Então, ou seja, uma geração muito grande. Mas o filho da promessa iria vir de Sara. E Sara quis antecipar essa promessa, mas da forma que não era a direção de Deus, porque não estava vindo dela. Ela falou com Abraão para se deitar com a serva dela para que eles pudessem ter o filho. E veio Ismael, só que Ismael não era o filho da promessa. Mas o Senhor cumpriu a promessa, fez Sara gerar, Sara teve Isaac. E com isso, teve problemas. E aí, Sara viu, não gostou, porque eles estavam abusando, e falou com Abraão que ela estava sendo injusto aquilo e falou para mandar
Agar e o menino embora. E o que eu quero te falar com essa história? Agar, ela não era vista, ela não se sentia vista, ela se sentia o quê? A serva. Ela se sentia totalmente invisível ali dentro. E talvez até essa forma de atacar, talvez era uma forma de tentar ter uma defesa, a gente não dá para julgar. Mas o que a invisibilidade ela pode produzir no nosso coração? Autoabandono, você abandona as suas próprias necessidades. Agora eu tô falando aqui num sentido geral, tá? Quando você se sente invisível, você pode ter um sentimento de autoabandono, porque aí você olha mais para as questões do outro do que para as suas. Você tem medo do confronto, então você prefere perder a si mesmo do que perder alguém. E falta de posicionamento, você evita discussões firmes. Uma vida em modo silencioso e ressentimento acumulado. Então você vai aprisionando tudo isso dentro de você. Só que Agar, ela possivelmente tinha todos esses medos, até porque naquela época você não podia ter nenhum tipo de confronto, não podia falar. Não é como hoje que você tem a liberdade de expressão, né? Nós vivemos em um país democrático. Então, você lá naquela época não podia se expressar como hoje. Então era muito difícil. Vamos imaginar, talvez ela se sentia como ninguém na vida. E aí Abraão teve que mandar Agar e Ismael embora. Só que o Senhor fez uma promessa que iria abençoar o menino, porque o menino também era filho de Abraão. Mas o Senhor também deu a direção para que Abraão fizesse o que Sara estava mandando, porque Sara era a esposa dele. Então aquele conflito todo, né, consequência. Agar, ela teve, nessa ida embora, ela pensou que ia morrer. Ela deixou o menino em uma árvore e foi para metros longe dele, porque pensava assim, nós vamos morrer no deserto. Só que ali no deserto, o Senhor ouviu a oração de Agar. Ali no deserto, o Senhor viu Agar o tempo todo. E ali ela descobriu que ela era vista. O Senhor não abandonou Agar e Ismael. O Senhor providenciou a água que eles precisavam. O Senhor estava ali com eles. Então, imagina a alegria no coração de Agar. E o que eu quero trazer para você com isso? Nós, quando entendemos a nossa real identidade em Deus, quando nós entendemos para que nós fomos criados, quem nós somos e que Deus é o nosso Pai, Ele olha para nós todos os dias, em todas as circunstâncias, em qualquer coisa, o Senhor está olhando por nós. Você começa a entender que você não é invisível. E ali você pode parar de implorar por validação. Às vezes você é uma mulher que você vive implorando por validação, mas quando você entende que você é amada, escolhida, abençoada e é vista por Deus, você para de procurar o olhar de outras pessoas. Você para de olhar buscando validação de outras pessoas. Você também aprende a se posicionar. Quando nós mulheres entendemos que o Senhor nos vê, que o Senhor, por mais que estejamos dentro de um deserto, mas o Senhor nos vê, o Senhor nos abençoa, nós temos a força para se posicionar diante de várias situações. Então, estou trazendo uma história lá antiga para um sentimento de invisibilidade, para que você entenda que você é vista. Que o Senhor, Ele te vê em qualquer deserto e Ele não vai te abandonar. Ele nunca te abandonou e não vai te abandonar. E o terceiro ponto, você rompe com o autoabandono. Você não se abandona para que alguém fique. Você começa a realmente a olhar na sua real identidade. Que você é escolhida, você não é invisível, que você tem um Deus, você tem um Pai e que você é co-herdeira de um reino. Então pare e pensa. Você é filha de Deus. Todas as riquezas do céu são suas. Basta você entregar o seu coração, entregar todos os seus anseios, todas as suas preocupações e tirar essa máscara de invisível, porque você não é invisível, você tem um Deus que Ele te vê em todos os detalhes. Quem não te vê no secreto são pessoas humanas. Ninguém sabe como é a sua vida no cotidiano, mas a partir do momento que você ir para o secreto, você ir para o seu joelho, saiba
que não é sozinha, que você tem um Deus, que você tem um Espírito Santo que está com você o tempo todo. Então, o que podemos concluir aqui? Talvez você tenha aprendido a sobreviver ficando pequena, mas Deus não chamou você para viver invisível. Ele chamou para você viver inteira. Então, toma posse dessa palavra. Seja inteira, inteira, porque você tem um Deus que te vê todos os dias. Amém? Minhas lindas, excelente final de semana para vocês, excelente sábado e domingo, e eu espero vocês semana que vem. Grande beijo!